Olá a todos, muito obrigada por estarem aí desse lado neste segundo episódio do podcast do Got Tellers. Eu estou aqui hoje com uma banda que adoro ver em palco. Júlio, Joana, muito obrigada por estarem aqui connosco. Vocês fazem parte da Brasa Church Espinho, não é verdade? Portanto, falem-nos um pouco desse projeto, como é que começou e tudo mais. Antes de mais, boa noite, Mafalda. Obrigado pelo convite. Nós nos sentimos honrados em fazer parte do Got Tellers. Já são alguns aninhos que vemos, como banda, estamos a participar. É uma honra para nós poder estar aqui com vocês, a participar desses podcasts e todo o projeto que se mantém, independentemente do que aconteceu nesse ano. E desde já, muito obrigado. É uma honra estar aqui contigo. A honra é toda nossa. Nós fazemos parte da Brasa Church, como mencionaste. Nós somos uma equipa de música que já tem 6 anos, né, dentro desse formato, que decidimos nos dedicar mais à música em si, a música de inspiração cristã. E temos um time maravilhoso. Infelizmente, né, a Malta não pôde estar aqui devido às restrições que estamos a ter nesse momento, mas eu tenho convicção que eles devem estar assistindo todos agora. Já aproveitar e mandar um abraço para todos eles, que sem eles não é possível existir a Brasa Church, mas nós, então, como formação, estamos há 6 anos, acreditamos naquilo que transmitimos através da música e, como características, temos mesmo a entrega total. A gente faz os nossos ensaios, fazemos todas, vamos dizer assim, todo o processo para estar dentro do palco, mas quando subimos no palco, eu olho para cada um e digo, agora divirtam-se, façam da música a vossa alegria e principalmente da vossa mensagem, com o vosso instrumento, com tudo aquilo que vocês têm aqui em cima do palco, façam isso como se fosse a última oportunidade. E eu acho que a Brasa Church, ela tem como característica isso, doar-se em cima do palco, pela causa que acreditamos que estamos ali a transmitir. Júlio, quem te está a ouvir agora em casa, fica sem qualquer sombra de dúvida que realmente a música faz muito parte da vossa vida e que realmente, não é? Vocês vivem isto com muita paixão. E então, digam-me lá, vocês como é que sentem que a música também vos aproxima de Cristo e vos aproxima também da mensagem? Pode falar, Ju. Olá, boa noite a todos. Olá, Mafalda. Olá. Prazer estar aqui contigo e com todo o pessoal do Got Tellers que está por trás deste podcast. A música aproxima-nos de Cristo porque nós acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas e como nós acreditamos nisso, foi Ele também quem criou a música. E então é inevitável que através desta criação que nós acreditamos que é divina, não é? Na própria palavra de Deus nós vemos que no céu há música, então não tem como a música não ser uma arte divina e por isso nós podermos usar essa arte para falar de Cristo é completamente inexplicável, é aquilo que nós verdadeiramente gostamos de fazer e que nós entendemos que vivemos para isso, porque a música é um instrumento poderoso e é um instrumento que é fácil de falar de Cristo. Então, acho que esse é um dos... A música é legal porque ela torna-se uma conexão, né? Ela é uma linguagem, vamos dizer assim. É verdade? Uma curiosidade que uma vez nós estávamos num dos nossos encontros da Brasa Church e tínhamos alguém lá que não falava o português, não compreendia nada em português, mas simplesmente estava sendo tocado pelas canções que estávamos ali a conduzir. Uma menina do nosso staff que entendia, falava o idioma dela, chegou à beira dela, dessa mulher, dessa rapariga, e começou a traduzir as canções. Então foi mais tocada ainda, né? Mas o que tocou a vida dela no começo foi a canção, só a música em si, porque eu acho que nas emoções é um campo onde Deus trabalha muito no nosso coração. E as canções, elas têm essa capacidade de, através das emoções, alcançar os corações. Por isso o Got Tellers é especialista nisso. Nós vivemos tantas coisas naquele Jardim do Morro. Eu lembro-me quando eu olhava para aquele Jardim do Morro completamente cheio e quando nós falávamos o amor de Deus pode alcançar as vossas vidas, nós víamos pessoas com lágrimas nos olhos, víamos pessoas abraçadas em outras pessoas, porque nós acreditamos nesse poder da música de conectar pessoas com pessoas e principalmente pessoas com Cristo. Muito obrigada aos dois
pela ótima conversa que estamos aqui a ter hoje. Gostava-vos agora de propor assim um desafio. Vamos aqui fazer um throwback neste podcast. Como vocês falavam há pouco, a vossa banda já está com o Got Tellers há bastante tempo e nós temos imagens da vossa primeira atuação ainda antes do Got Tellers ser no Jardim do Morro. Portanto, vamos ver. Estas imagens são ótimas para vermos precisamente aquela paixão de que falavas há pouco, Júlio. É uma coisa que se sente muito no palco quando vocês estão a atuar, não é? Tenho uma curiosidade sobre esse momento. Podes partilhar connosco o que é? Posso sim. Nesse momento que eu estava a declarar nunca nos deixará, eu sei que não nos deixará, eu estava a passar por uma situação com a minha família. Eu tinha o meu pai na espera de um transplante, estava à espera de um fígado, precisava urgentemente de realizar esse transplante porque senão ele viria a óbito. E nesse momento ele estava assistindo porque essa transmissão, ela teve transmissão, esse evento pelo YouTube. E a minha família lá no Brasil, eu sou brasileiro, já estou em Portugal há 13 anos, a minha esposa, a Joana, já somos casados há 6 anos. Ele estava assistindo lá no Brasil e eu recordo-me que eu dei um recado para ele através dessa canção, que naquele momento eu tinha a convicção que Deus não o ia deixar e foi o que aconteceu. Por isso há mais emoção ali do que propriamente talvez eu consiga transmitir, porque tratava-se mesmo de um contato direto com alguém que é muito especial para mim, que é o meu pai. Vocês aqui, nesta atuação em particular, não é? Não estão sozinhos em palco, não é? Estão aqui com os El Shaddai, que também são uma banda evangélica. Vocês costumam fazer de vez em quando atuações com eles e, portanto, já têm assim um bocadinho desse espírito que nós também tentamos cultivar no Got Tellers, não é? Que é das bandas também comunicarem umas com as outras. Portanto, como é que esta parceria também começou? Era precisamente isso que eu ia falar, Mafalda. Estava a ver estas imagens das primeiras 2 edições. Aliás, as primeiras 3 edições nós participamos com os nossos amigos da El Shaddai. São pessoas muito especiais para nós, além de serem nossos comparsas e compinchas, porque eles também trabalham nesta área da música, eles são nossos amigos. Então é muito especial termos amigos que são como irmãos, não é? E trabalham também na mesma área que nós, então eles são pessoas que nós amamos muito e que a nossa relação nasceu precisamente por causa da música, não é? Nós identificamos-nos tanto que começamos a fazer música juntos, então esse é o motivo pelo qual nós viemos às primeiras edições também com eles. E estamos muito felizes de agora eles também poderem participar sozinhos, então eles são pessoas muito especiais que nós consideramos muito. Eu estive neste público que nós estávamos a ver aqui, nas primeiras edições do Got Tellers, e desde então tenho-vos também visto em palco ao longo destas edições. O que é que vocês sentem que tem mudado ao longo destes anos? Porque claramente a paixão é a mesma, claramente o amor é o mesmo, mas o que é que vocês sentem que tem mudado? Eu acho que dentro do cenário da música de inspiração cristã, nós temos visto o quanto Deus tem conectado as pessoas, né, através da canção. Recordo-me nos primeiros eventos a forma que foi e o público que nós alcançamos, né, maioritariamente eram pessoas ligadas já a igrejas,
de certa forma foi uma atmosfera assim propícia para aquilo que a gente viveu. Mas no decorrer dos anos eu tenho visto a quantidade de pessoas que não conheciam esse segmento a se juntarem a nós, né? Tivemos a oportunidade até de antes do evento estarmos em rede nacional junto com a Mafalda em um programa de televisão, e eu acho que tem sido um atrativo para as pessoas conhecerem esse segmento da música cristã. Por isso a importância do Got Tellers no decorrer dos anos para as bandas tem sido boa, no sentido da promoção e divulgação de cada uma, mas principalmente o que eu tenho sentido mudar no decorrer dos anos é essa proximidade das pessoas com contato, talvez, num segmento que elas não conheciam, as músicas cristãs, de inspiração Exato. cristã, e a forma poderosa que essas músicas têm para mexer com elas. Então, até mesmo conosco, a nossa evolução a nível de material, a nível de estrutura tem sido outra. Nós temos procurado também progredir com a nossa caminhada e temos visto assim mesmo que ao longo de todas essas etapas que estamos a passar, Deus ele está aperfeiçoando cada vez mais os nossos caminhos. E é tão lindo quando nós confiamos em Deus e esperamos por Ele, né? Nós temos que fazer a nossa parte, mas saber que todas as coisas estão sob o controle dEle. E quando nós estamos debaixo da sua proteção, tudo acontece de forma sobrenatural. Então, cada ano foi sobrenatural para nós. Júlia, queria agora pegar numa coisa que tu disseste. Estavas a falar sobre a forma como esta cultura de música cristã tem vindo a desenvolver nos últimos anos em Portugal. Tu vieste do Brasil já há 13 anos. O que é que sentes de diferente nestas culturas entre aqui e no Brasil? Porque, de certo, é extremamente diferente a realidade. Sim, não existe comparação, né, entre Brasil e Portugal. Acho que há uma identidade muito forte do povo português em si. E dentro dessa cultura da música cristã, eu acho que o que tem acontecido é que está a se desmistificar muitas coisas, porque a imagem que se tinha dentro do segmento cristão, vamos dizer assim, era algo, não vou dizer pacato, mas algo talvez que as pessoas não tinham tanta proximidade. Quando nós podemos ver que dentro das bandas existem pessoas que são influentes nas esferas de relacionamento, não são simplesmente pessoas que se dedicam a 100% à causa, vamos dizer assim, não trabalham a 100% com a igreja ou envolvidos somente com a banda cristã em si, mas são pessoas influentes na sociedade. Nós podemos ver que a própria música em si ela vai sofrendo essa remodelação. Então, são pessoas comuns carregando algo poderoso, né? Eu acho que é isso que transforma hoje a música cristã. Não está simplesmente fechada a 4 paredes ou explícita somente com uma placa, né? A prova da nossa conexão com a malta da El Shaddai é isso, e nós não estamos à procura de deixar um nome evidente de alguma banda, mas sim em tornar o nome de Jesus acima de todas as coisas. Eu acho que isso é que tem feito a diferença no decorrer desses anos, é pessoas comuns carregando algo poderoso. Como tu dizias, a música cristã tem de sair assim das nossas igrejas, dos nossos tempos, porque, no fundo, também temos de estar no mundo mainstream, não é? Não há motivo nenhum para existir essa distinção. Portanto, vocês acham que também ao a música cristã estar assim mais aberta, mais perto da nossa cultura pop, também pode atrair mais jovens, certamente, ao mundo cristão e também permitir essas conexões entre jovens? Sim, eu acredito que sim. Não só isso, mas também influencia bastante o facto de termos várias vertentes e vários estilos de música cristã, hoje em dia, obviamente que aproxima também as pessoas desta vida com Deus. Eu vejo assim também, não é? Eu, pelo menos, como sou uma pessoa que acredita em Deus e que gosto de música, é inevitável que a minha procura e a minha escolha musical se incline mais para esta vertente, não é? E eu acredito que também muitas pessoas talvez não consomem por não conhecerem.
Então, a partir do Exato. momento que começam a descobrir e começam a ver que há música e variadas músicas de variados estilos dentro desta área de inspiração cristã, automaticamente elas também começam a consumir mais, não é? Até porque a mensagem de inspiração cristã é muito poderosa, não é? A mensagem de Cristo em si é poderosa, então é inevitável que quem crê, e até quem não crê, vou ser ousada a falar isso, não seja tocada por essa mensagem, porque é uma mensagem muito profunda, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de salvação, então automaticamente é uma mensagem que toca também as pessoas e eu tenho a certeza que quantas mais pessoas descobrirem, mais pessoas consomem, obviamente. Pois, e como a Júlia estava até a dizer, em Portugal, tendo assim esta visão pacata, deixando passar o tempo, sobre como é que a religião opera, não é? Se calhar as pessoas têm uma visão de fora que não é de todo aquilo que vocês e nós aqui sentimos em relação a essa mensagem que é inspiradora e que nos traz muita alegria. E, portanto, através da música, se calhar conseguimos transmitir muito melhor essa alegria e essa inspiração que a mensagem de Cristo nos traz do que através de textos e de outra coisa qualquer, não é? Eu acredito muito no que a Bíblia fala em Romanos, que fala sobre que a criação ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Eu acho que a manifestação dos filhos de Deus dá-se quando uma geração entende o papel dela na sociedade e o momento no qual ela está a viver. Nós podemos olhar para trás e ver que os nossos avós tiveram o tempo dele, nossos bisavós, os tataravós, todos eles tiveram o momento deles, né? E nós não conhecemos talvez a história toda da nossa família, mas não sabemos talvez que lá atrás, em certa geração, talvez um parente nosso lá teve um potencial para entender o momento dele. Eu acho que a conscientização de que esse é o nosso momento, de não deixarmos as coisas passarem, e independentemente de pandemia, independentemente de qual for a diversidade que se levante, entendermos que o nosso papel é cumprir, né, o que diz em Romanos, manifestar a paternidade do nosso Deus sobre a nossa vida. Então, nós somos filhos de Deus que carregam algo poderoso no qual as pessoas necessitam ver. E a música é uma ferramenta, um instrumento maravilhoso que tem essa capacidade de penetrar o coração das pessoas. E nós aqui no Got Tellers tentamos precisamente fazer isso, não é? Mas também criar estas relações, muitas vezes entre diferentes igrejas e diferentes confissões cristãs que também não se reconhecem umas às outras, não sabem que há ali a oportunidade de crescer e também nos unirmos em torno desta fé comum, não é? Que nós partilhamos, mas que deixamos dividir-nos por quiquices, às vezes coisas que não interessam para nada, não é? E se calhar não sei o que é que vocês acham sobre o assunto. Como nos dias de hoje também é importante cada vez mais cultivar essa união e não deixar que essas coisas pequenas nos continuam a dividir num mundo que parece que cada vez está mais dividido. Algo poderoso que foi através da vida do Pedro Pires, né, que quando nós tivemos um encontro a primeira vez lá na nossa igreja em Espinho, que ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: sabe, Júlio, nós temos algo, é muito maior aquilo que nos une do que aquelas coisas que tentam nos separar. E aquilo marcou-me, aquela frase, e eu peguei naquilo como se fosse uma âncora, porque verdadeiramente cada um tem a sua doutrina, os seus princípios e whatever, não está aqui em questão, né, o que cada um tem para a sua vida particular em si, mas sim a capacidade de nos unirmos por uma causa maior, né? Jesus Cristo ele veio transmitir o reino de Deus em amor e graça, né? E isso ofendeu muitas das pessoas. Por que Jesus foi crucificado? Porque o amor que ele transmitia era um amor impetuoso, era um amor que não media esforços, era um amor que não separava as prostitutas. O amor mais sem barreiras que alguma vez existiu. Exatamente. Então, se nós queremos transmitir o amor de Jesus, para que levantarmos barreiras? Para que colocarmos questões teológicas ou, sei lá,
que vão nos separar daquilo que é o objetivo maior das nossas vidas. Então, quando nós colocamos o amor de Cristo acima de todas as coisas, a nossa aliança ela se torna forte, porque é um cordão de 3 dobras. E a Bíblia fala que quando um cordão de 3 dobras se une, ninguém separa, ninguém consegue dividir esse cordão. Então, se nós estamos unidos pelo amor de Cristo, se Ele morreu por nós, se Ele selecionou a todos como seus filhos naquela cruz, nós precisamos conhecer mais desse amor. E como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. E quando a gente é liberto, a gente vive o que a gente tem vivido no Got Tellers ao longo dos anos. E temos precisamente visto que esse é o caminho e isso está a funcionar, porque o Got Tellers também tem crescido imenso. E, aliás, pedia agora que também passássemos aquilo que vimos da Brasa Church também na última edição, já no Jardim do Morro, com aquela vista incrível. Vamos ver agora aqui. Eu não sei como é que as pessoas lá em casa se sentem a ver isto, mas para quem esteve lá e se lembra da energia que uma pessoa sentia à volta deste palco, realmente é uma coisa incrível. Vocês alguma vez sonharam que quando estiveram aqui, não é, às portas da igreja, como vimos há pouco, a atuar na segunda edição do Got Tellers, alguma vez sonhavam que iam chegar ao Jardim do Morro a representar este palco? Não, eu pelo menos nunca imaginei. É muito bom relembrar estes momentos, porque efetivamente este aqui é provavelmente o cenário mais perfeito de sempre, não é? Ali o Rio Douro atrás, a cidade do Porto. Mais especial do que o lugar é nós podermos declarar a mensagem de Cristo neste lugar, não é? E num contexto fora a igreja, não é? Não é que aqui em Canelas foi extremamente especial, mas foi aqui no contexto de igreja já, não é? Então aqui num contexto completamente diferente, em que, como o Júlio estava a dizer há pouco, acreditamos que talvez nas primeiras edições com um público que já tinha algum relacionamento, alguma ligação à igreja, quando nós começamos a ter as edições no Jardim do Morro, o público também foi alargado no sentido de pessoas que estavam a passar, pessoas que já costumam ir ao Jardim do Morro para ver o pôr do sol, passar o fim da tarde, etc. Automaticamente ficaram presas ali, não é? Naquele ambiente, e também talvez acredito que muitas pessoas ouviram aquele tipo de canções pela primeira vez, ouviram falar pela primeira vez de um festival de música de inspiração cristã, não é? Então isso é muito especial também. Nós cada vez mais, especialmente nos próximos anos, temos sentido também que esta cultura está a crescer e vai crescer cada vez mais, até porque em 2023 nós temos umas jornadas mundiais da juventude, não é? Em que malta de todas as igrejas cristãs vão unir precisamente aqui em Lisboa para partilhar esta fé e para partilhar este espírito. Vocês como é que se sentem em relação a estas jornadas que vão ser precisamente abertas a todas as igrejas, finalmente? Não é? É incrível, né? Quando os propósitos de Deus se cumprem, é algo inenarrável. Não existe palavras para descrever o que o nosso Deus faz por nós, né? Nós, seres limitadíssimos, eu acho que nem o mais sonhador conseguiria sonhar um dia nós estarmos assim no Jardim do Morro, na hora, no dia que foi, nas proporções todas, né? Eu lembro do que Deus fez no céu naquela noite, o pôr do sol, foi tudo perfeito, sabe? Então, eu acredito que quando a gente compreende o nosso chamado,
nós começamos a desfrutar do que Deus tem preparado. Por vezes nós não nos sentimos capacitados, e quando nós não nos sentimos capacitados, nós estamos no lugar certo, porque aquele que nos chama é o mesmo que nos capacita dentro desse propósito. Então a jornada, né, da juventude vai atrair muitos jovens com um só objetivo, novamente, né? E acredito que vocês aqui como organização do Got Tellers já estão a preparar o caminho, né? Vocês já prepararam o solo. É tão lindo nós vermos os frutos quando eles aparecem nas árvores, mas o semeador, né, que ele passa ali para semear, esse que tem que ser valorizado. E nesse aspecto aqui, os jovens da paróquia de Canelas são, sem dúvida nenhuma, trabalhadores incansáveis. Vocês merecem todo o nosso respeito, né, porque fazer o que vocês fazem, sem dúvida nenhuma, se não tivesse dentro do propósito de Deus, não iria acontecer. Vocês foram capacitados para este momento e nós nos sentimos honrados em ser agregadores juntos com vocês desse vosso projeto, que hoje eu tenho convicção que é o sonho de Deus também para esta nação. Lindas palavras, Júlio. Mas, olha, nós não podemos aceitar todo o crédito, não é? Porque, tal como me dizias também há pouco, muito do trabalho é do Senhor dali de cima, muita da graça vem dele, e há muita coisa que certamente nós não teríamos conseguido se ele não tivesse ao nosso lado a cada passo do caminho, não é? E certamente vocês sentem isso também, senão também não estavam aqui e não tinham partilhado este palco. Eu agora queria-vos deixar com, assim, mais uma pergunta. Não vos vou perguntar o que é que dizem os vossos olhos, não se preocupem, mas gostava de saber, se vocês pudessem partilhar o palco com qualquer banda no mundo, quem é que seria? Sim, o vosso sonho de qualquer banda, em qualquer sítio, o que é que seria? Acho que nós temos referências dentro da nossa vida, da nossa cultura, né? E há muitas referências que estão constantemente no nosso Spotify, no Tidal, no nosso YouTube, na nossa playlist, né? Então, dentro desse segmento, falo por mim, né? Eu tenho, assim, um carinho especial pelo Dunamis Song, que é do Brasil, e a própria Brasa Church Music, que são os meus amigos do Brasil, da Brasa Church, é uma malta. Lá no Brasil a gente fala uma gurizada espetacular, eu tenho contato com eles direto, então eles nos ajudam muito no que é o desenvolvimento da banda, na criação da nossa marca, tudo aquilo que nós sonhamos um dia lá na frente, eles que já estão lá, eles nos ajudam. Então acho que divide o palco com essas referências, Brasa Church Music, o Dunamis e a própria Bethel Music. Para mim, esses três são os principais, assim. Joana, partilhas dos gostos musicais do Júlio? Sim, inevitavelmente nós ouvimos coisas muito parecidas. Então, obviamente, todos os que ele referiu também são referências para mim, então vou deixar assim. Tá bom? Já é muito. Ficam as referências para quem está aí em casa e ainda não ouviu falar destas bandas. Muito obrigado por vocês estarem aqui connosco mais uma vez. Tem sido uma conversa espetacular. E muito boa sorte nos próximos tempos com os vossos projetos também. Vamos falando muito em breve, temos ainda muito trabalho para fazer para 2021. E a vocês aí em casa, muito obrigado por estarem connosco e vemo-nos no próximo episódio do podcast Got Tellers. Até já!